Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 13 de abril de 2024, nesse sábado da segunda semana da Páscoa. Nós abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia. O evangelho deste sábado é a continuação do de ontem. Ontem a gente contemplou Jesus, uma multidão indo ao encontro de Jesus, porque via os sinais que Jesus fazia em relação aos doentes. E Jesus faz a multiplicação dos pães, ou a partilha dos pães, através de uma criança, envolvendo os seus discípulos para saber como que cada um quer resolver a situação do mundo. Felipe resolve na base do dinheiro, André apresenta uma criança, mas também duvida disso. No finalzinho, o povo queria fazer Jesus virar rei, Jesus se recolhe para um monte sozinho. Num dos sinóticos diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e atravessar. Aqui em João não, mas ele faz uma referência a isso. Os discípulos entraram na barca e atravessaram. Então o que nós temos? Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. E já estava escuro. Alguém entrar numa barca naquela época, à noite, sem iluminação, sem saber a direção das coisas, era um ato assim, muito corajoso, né? Afinal, você estava no escuro, né? Hoje não, a gente tem sistemas de navegação, iluminação, um monte de coisa. Mas Jesus está ausente porque precisa rezar para saber e se livrar da tentação de querer ser rei e tirar a multidão disso. Em outro evangelho, Jesus faz o seguinte: pegou os discípulos, enfiou na barca, vão. Jesus despede a multidão, se recolhe para rezar. O evangelho de João não. Jesus vê isso, essa intenção de fazer o rei. Jesus vai para um monte e os discípulos entram numa barca e vai para Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar que Jesus mais esteve, na atividade de Jesus. Quase uma volta para casa. Mas isso é no final do dia, já é escurecendo. E aí o evangelho continua nos orientando. Entrando na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Jesus está ausente. Jesus está ausente dessa passagem. É uma travessia solitária. É uma travessia à noite solitária. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. É o vento contrário. A dificuldade da gente chegar à alta margem. A luta de quem está saindo de uma realidade e indo para outra, mas há uma resistência. Há sempre na vida uma resistência da gente fazer o que Deus quer, né? Eu quero perdoar e às vezes não dou conta, né? Eu quero ter paciência com um vizinho chato, mas não consigo. Eu quero fazer certas coisas e não vai. Há sempre uma resistência. Às vezes é o vento contrário, às vezes o mundo é agitado. A ausência de Jesus nos deixa no mundo agitado. A gente vive numa agitação constante, né? E a gente vive num descontrole de horário, numa bagunça de horário.
numa indisciplina de horário. A gente não tem disciplina de horário, a gente não tem disciplina de organizar as coisas. Isso reflete uma desorganização na vida, uma desorganização nas atitudes, porque vivemos muito no urgente e a gente perde a noção do importante. Eu vivo na urgência, esqueço da importância. Por isso a gente é sempre desprogramado, desorganizado. A gente é sempre meio atrapalhado mesmo. Viu? Então o vento está e o mar agitado. Os discípulos tinham remado pelo menos uns 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Caminhar sobre as águas é uma precedência divina. O Espírito pairava sobre as águas, está escrito no começo da Bíblia. O Espírito pairava sobre as águas. Jesus caminhar sobre as águas, transfigurar, é precedência divina, ou seja, só a divindade é capaz de fazer isso. Então Jesus caminha sobre as águas e eles veem. E a reação deles é de medo. Como eles viram Jesus no escuro, no meio do mar, atravessando, não tem a mínima ideia, mas viram. E aí Jesus se revelando a sua precedência divina, eles ficam com muito medo. E Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Sou eu é o nome de Deus no Antigo Testamento. É aquilo que a gente fala, o Deus dos hebreus é Javé, mas o segredo do nome, o que significa esse nome, a gente não tem a mínima ideia. É um segredo guardado a 7 chaves. Sou eu, é, aquele que será, aquele que está. Quer dizer, o nome Javé, o sentido disso, ficou guardado na sarça ardente com Moisés. O significado do nome de Deus ficou guardado na sarça ardente com Moisés. Quem és tu? Sou eu. E agora Jesus, sou eu, não tenhas medo. Eles querem trazer Jesus para dentro, mas a barca já chega na outra margem. Viu? Jesus não entra, mas nos convida a não ter medo. Nos convida todos a ter coragem. Não tenhas medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. O que nós temos? Às vezes a gente caminha sem Jesus. E o medo da gente caminhar sem Jesus, às vezes nos leva a isso. A ficar num mar agitado, viu? No vento contrário, um mar agitado, fortes ventos. E aí Jesus nunca nos abandonou. Porque se a gente morre afogado, acaba tudo. Se ele perde os 12 discípulos ali naquela barca, acaba tudo, e por isso que Jesus não mede esforço para o encontro dos seus. Inclusive caminha sobre as águas para ir ao encontro dos seus. Viu? O nosso modo, às vezes, é muito isso. A nossa fé, em muitos momentos, ela é movida pelo medo. A gente é movido pelo medo. Quando a gente está abandonado, sozinho, no meio de um barco, na escuridão, com ventos contrários, a gente tem medo. Mas o problema é quando a gente também tem medo de Deus, que vem ao nosso encontro. Maria fica perturbada. Não tenha medo, Maria. Os discípulos agora estão com muito medo. Sou eu, não tenha medo. É Deus que está com vocês. Venha para dentro, não precisa, vocês já conseguiram fazer a travessia. Eu não preciso entrar no barco porque vocês já chegaram. Vocês conseguiram. Vocês conseguiram. Vocês deram conta, mesmo com os ventos contrários, o mar agitado, vocês conseguiram chegar à outra margem. E não caíram na tentação de aceitar aquela proposta daquela multidão de querer fazer Jesus virar rei. Porque não é na realeza e no poder que Deus se manifesta. Viu? Nós vivemos num mundo atual que a gente pensa que o mundo religioso e a fé tem que assumir o poder das autoridades. É aquilo que São Tomás disse para um estudante que virou papa. Lembre-se que você vai substituir um pescador e não um imperador romano. E às vezes nos falta isso. A gente vai substituir não um imperador, mas um pescador. Então que Deus abençoe a todos nós, ilumine a nossa vida. Um bom sábado, um abraço e até mais.